Chegamos então ao versículo 4, aqui do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A situação inteira do mundo é negativa com relação à economia de Deus. Satanás, o pecado, o ego, as trevas e o mundanismo predominam entre todas as pessoas da terra. É ou não é verdade? É verdade. Vemos isso a toda hora. A glória de Deus é insultada, portanto. Cristo é rejeitado. O Espírito Santo é impedido de trabalhar. A igreja está desolada, o ego é corrupto e o mundo inteiro é maligno. Deus quer que choremos por tal situação. Nós cristãos precisamos chorar pela situação do mundo, que vai de mal a pior, infelizmente. Se chorarmos segundo Deus e sua economia, seremos então consolados com o galardão do reino dos céus. Veremos o governo celestial de Deus sobre toda essa situação negativa. Louvado seja o Senhor. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso significa não resistir à oposição do mundo. Isso é que é ser manso. Não é ser político, mas ser manso significa não resistir à oposição do mundo, mas sofrê-la de bom grado. Se formos mansos e estivermos dispostos a sofrer a oposição do mundo nesta época em que estamos vivendo, herdaremos a terra na era vindoura, como revela Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 8, e Lucas capítulo 19, versículos 17 e 19. O versículo 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A palavra justiça aqui denota ser correto em nossa conduta. Precisamos ter fome e sede dessa justiça, buscar tal justiça para podermos entrar no reino dos céus. Versículos 10 e 20. Se tivermos fome e sede de justiça, Deus nos concederá a própria justiça que buscamos para que sejamos fartos. O versículo 7 diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser justo é dar a alguém o que ele merece, ao passo que ser misericordioso é dar a alguém o que ele não merece. Impressionante essa frase. Ser justo é fácil. É só dar ao outro o que ele merece de acordo com a lei. Agora, exercer misericórdia não é brincadeira, amigo. Exercer misericórdia é dar a outra pessoa o que ela não merece. Para o reino dos céus, precisamos ser não somente justos, mas também misericordiosos. Em todo relacionamento, em toda relação humana, entre marido e mulher, entre pai e filho, entre colegas de trabalho, em todo relacionamento, principalmente de cristãos, esse ingrediente da misericórdia precisa estar presente. Dar ao outro o que ele não merece não é fácil, só no Espírito. Alcançar misericórdia é receber o que não merecemos. Se formos misericordiosos para com os outros, o Senhor também nos concederá misericórdia. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 16 e 18. E especialmente no seu tribunal isso vai acontecer. Olha, você não pode deixar de ler Tiago capítulo 2, versículos 12 e 13, que diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo para aqueles que exercem misericórdia. Leia na sua casa. Tiago capítulo 2, versículos 12 e 13. O versículo 8 aqui do capítulo 5 de Mateus diz: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ser puro de coração é ser singelo no propósito, ter a meta singular de realizar a vontade de Deus para a sua glória, como em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz que Cristo é a nossa justiça. Isto é para o reino dos céus. Nosso espírito
é o órgão pelo qual recebemos a Cristo. João capítulo 1, versículo 12 e João capítulo 3, versículo 6. Ao passo que nosso coração é o terreno onde Cristo cresce como semente de vida. Capítulo 13, versículo 19. Para o reino dos céus precisamos ser pobres em espírito, vazios em nosso espírito, para receber a Cristo. Além disso, precisamos ser puros, singelos, no nosso coração, para que Cristo cresça em nós, sem impedimento. Isso é muito importante. Cristo nasceu em nosso coração, para crescer em nós. Se formos puros de coração na questão de buscar a Deus, veremos a Deus. Ver a Deus é o galardão para os puros de coração. Essa bênção é tanto para hoje como para a era vindoura. Ser puro de coração é aquele que tem uma única intenção no coração. É aquele que não é dobre de coração, que não diz alguma coisa querendo atingir outra. Pelo contrário, ele é puro, ele é singelo, ele é simples de coração. Ele deseja aquilo que realmente está no seu coração e também diz exatamente aquilo que está no seu coração. Não é hipócrita, não é, amigo? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Satanás, o rebelde, é o pai de toda rebelião. É a origem de toda rebelião. Para vivermos no reino dos céus, sob seu governo celestial, devemos ser os que promovem a paz entre os homens. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Nosso Pai é o Deus da paz. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O nosso Deus é o Deus da paz. Romanos capítulo 15, versículo 33 e Romanos capítulo 16, versículo 20, que tem uma vida pacífica, com uma natureza pacífica. Se nós que nascemos dele queremos ser pacificadores, temos de andar em sua vida divina e segundo sua natureza divina. Dessa forma, expressaremos sua vida e natureza e seremos chamados filhos de Deus. Que maravilha! Versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O mundo inteiro jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19 diz isso. O mundo inteiro jaz no maligno. Está cheio de injustiça. Se tivermos fome e sede de justiça, seremos perseguidos por causa dela, por causa da justiça. Não é fácil. Por causa do reino dos céus, precisamos pagar um preço pela justiça que buscamos. Olha, a vida cristã é uma vida de experiências. Precisamos experienciar a palavra do Senhor. Se buscamos a justiça a qualquer custo, o reino dos céus torna-se nosso. Estamos na sua realidade hoje e seremos galardoados com a sua manifestação na era vindoura. O versículo 11 diz: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Lembra você, ouvinte, que minha voz aqui está com letra maiúscula. É o Senhor falando aos seus discípulos. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. A perseguição no versículo 10 é por causa da justiça, isto é, deve-se à nossa busca pela justiça. Ao passo que a perseguição aqui no versículo 11 é diretamente por causa de Cristo, o novo Rei, ou seja, pelo fato de o seguirmos. Quando vivemos para o reino dos céus, na natureza espiritual do reino e segundo os princípios celestiais, somos injuriados, somos perseguidos, somos até mesmo mal falados, caluniados, principalmente pelos religiosos, que se apegam aos seus conceitos religiosos tradicionais. Os fanáticos judeus fizeram tudo isso aos apóstolos, nos primeiros dias do reino dos céus. Você pode anotar aí na sua casa e conferir isso na sua Bíblia. Atos capítulo 5,
versículo 41. Atos capítulo 13, versículos 45 e 50. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 8. E Romanos capítulo 3, versículo 8. E o versículo 12 diz: Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Aleluia! O galardão da 9ª bem-aventurança indica que os resultados das 8 anteriores também são galardões. Este galardão é grande e está nos céus. É o galardão celestial e não terreno.